O Jogo da Morte acabou de chegar nos cinemas e se baseou em um jogo que repercutiu muito há uns anos atrás, que é um jogo horroroso onde basicamente os jovens eram incentivados a se machucarem até tirarem suas vidas. E sim, pra quem não sabe, isso aconteceu mesmo, foi um caos. Esse desafio surgiu lá na Rússia e se espalhou pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. As pessoas que jogavam normalmente eram adolescentes e eles tinham que cumprir uns desafios péssimos. Na Rússia, uma garota de 14 anos acabou se jogando na frente de um trem, o que foi a inspiração para esse novo filme, fora as outras coisas horríveis que aconteceram com as pessoas, inclusive aqui no Brasil. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. No filme O Jogo da Morte, a gente tem uma garota que perdeu a irmã mais nova. Então, a irmã mais velha, querendo descobrir o que aconteceu, começa a fuçar no computador da falecida e descobre que ela estava metida no tal do jogo. Agora, a missão da irmã mais velha é descobrir quem tá por trás disso para impedir que mais pessoas se machuquem. E esse vídeo tá cheio de informação, então já deixa o like pra incentivar a gente a trazer mais conteúdos como esse. O foco do filme era pra ser nessa relação dos adolescentes com a tecnologia, mas ele acaba sendo meio confuso e se perdendo um pouco disso. Esse filme foi lançado dia 22 de fevereiro, ou seja, faz pouco tempo. Se você ainda não assistiu nos cinemas, ainda dá tempo, mesmo porque em algumas redes de cinema tá por R$12. Então corre que dá tempo de assistir o filme. Corre que dá tempo de assistir o filme! Sei que você ficou muito animada, né? Não. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. matou seus pais e seus 4 irmãos que estavam dormindo. No início, ele negou os crimes, dizendo que a máfia era responsável por tudo aquilo, mas a polícia descobriu que essa história não batia. No dia seguinte, ele confessou que foi ele quem cometeu os crimes. Ronald admitiu ter ouvido vozes dentro da casa e isso acabou influenciando ele a cometer os crimes. Tá bom, né? Um psiquiatra avaliou o caso e concluiu que, apesar dos problemas mentais, ele sabia o que estava fazendo. Assim, Ronald foi considerado culpado e recebeu 6 penas consecutivas de 25 anos cada por esses horríveis homicídios. Depois desses acontecimentos, uma família se mudou para essa casa, mas eles tiveram que mudar pouquíssimo tempo depois porque coisas estranhas começaram a acontecer. Eles disseram que a casa era mal assombrada, que ouviam vozes, eles viam coisas, crucifixos se invertiam na parede e por isso eles decidiram sair de lá. Então, mais tarde, o casal Ed e Lorraine Warren, que inspiraram a franquia de Invocação do Mal, foram investigar a casa. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal pra não perder os próximos. O relato desse ocorrido tá num livro que inspirou o primeiro filme que foi lançado em 1979, Terror em Amityville. E mais tarde, em 2005, nós tivemos o remake desse filme estrelado por Ryan Reynolds. Os dois filmes contam a história da família que se mudou pra casa assustadora e lá coisas estranhas começaram a acontecer. E aí eles enfrentaram desafios para lidar com forças sobrenaturais e o clima assustador da casa. Sobre Terror em Amityville de 2005, as críticas foram mistas. Alguns elogiaram a atmosfera e o suspense do filme, enquanto outros não gostaram tanto assim. Era clichê demais e que o filme não trouxe nada de inovador comparado ao filme de 79. Nós amamos o filme de 2005, vale super a pena assistir. Aliás, vale a pena assistir os dois, né, para você poder comparar, até porque é uma história bizarra. Eu conheço uma história baseada em fatos reais que é muito assustadora e eu tenho o trailer aqui. E a gente vai disponibilizar para vocês em primeira mão agora. Que inspirou o filme Assassino Invisível é um caso que aconteceu em Texarkana, um lugar que fica lá nos Estados Unidos que faz fronteira entre o Texas e o Arkansas. A série de assassinatos começou em fevereiro de 1946. Um criminoso atacou 8 pessoas, sendo que 5 desses ataques foram mortes brutais. Esse caso ficou conhecido como os assassinatos à luz do luar de Texarkana e permanece sem solução, sendo um mistério até os dias de hoje. Uma curiosidade interessante é que a aparência do assassino do filme influenciou o visual do icônico Jason de Sexta-feira 13, parte 2. Voltando pro caso, 2 pessoas foram atacadas dentro de um carro, ambos sobreviveram ao ataque, e aí em março do mesmo ano, 2 pessoas foram atacadas no mesmo local e dentro de um carro também. Outras coisas horríveis foram acontecendo e o problema é que o criminoso nunca foi identificado e muito menos pego. E os assassinatos permanecem não resolvidos. A falta de pistas e o mistério em torno da identidade do assassino contribuíram para que esse caso ficasse famoso. O filme Assassino Invisível de 76 e sua continuação
continuação, que veio em 2014, contam a história desse caso, porém não é tão fiel assim à realidade. Caso real. Os dois filmes mudaram um pouco a história real para torná-la mais emocionante no cinema. Eles acrescentaram coisas que não aconteceram de verdade e alteraram alguns detalhes para deixar a história mais interessante. Mesmo que seja inspirado em fatos reais, não mostra exatamente o que aconteceu. São interpretações feitas para serem mais empolgantes no cinema. Isso acontece na maioria dos filmes que são baseados em fatos reais. Um fato legal é que esse é um filme que muitos consideram como precursor dos filmes de terror conhecido como slasher. Ele usa um estilo de documentário com uma narração em voz-over para dar a sensação de que o que está sendo mostrado é real, mesmo que apenas os nomes tenham sido mudados. Essa abordagem foi utilizada para deixar o filme mais autêntico e emocionante para o público da época. O filme Evocando o Espírito, de 2009, conta uma história sobrenatural baseada em fatos reais que aconteceu lá nos Estados Unidos. O caso real aconteceu nos anos 80 e, segundo relatos, a família mudou-se para uma casa em Connecticut que antes servia como uma funerária para ficar mais perto de um hospital onde seu filho estava doente. Essa família logo começou a experimentar eventos sobrenaturais que começaram a acontecer dentro da casa. Eles relataram que o filho era o mais afetado e que eles tinham visões, alucinações, disseram que ouviam barulhos inexplicáveis pela casa e até mesmo teve interações com as entidades sobrenaturais. E aí eles foram em busca de quem? Deles mesmo, Ed e Lorraine Warren, que foram até a casa e fizeram uma série de exorcismos. Esse caso é muito questionado. Enquanto alguns acreditam na história, há quem fale que é tudo uma invenção. O filme utiliza muita ficção para deixar um clima mais assustador, então ele acaba não seguindo fielmente a história do caso real. O filme recebeu críticas mistas dos especialistas e do público, mas foi um sucesso de bilheteria mundialmente. Então assim, vale a pena conferir, principalmente se você gosta de coisas baseadas em fatos reais. Mar Aberto é um filme de terror psicológico lançado em 2003. O filme é inspirado em eventos reais e é bizarro. O caso é inspirado em um caso real de mergulhadores que foram deixados para trás durante uma excursão de mergulho na Austrália. Eileen era apaixonada pelo mar e por tudo que vinha das águas. Ela mergulhava com frequência e aí acabou influenciando seu marido Thomas. Em 1998, os dois decidem fazer um mergulho localizado na Grande Barreira de Corais, na Austrália. E sim, nesse passeio tinham mais pessoas no barco. Durante o trajeto, todos os passageiros vestiram suas roupas de mergulho e ao chegar no lugar, a galera toda foi mergulhar. Depois de um tempo, Thomas e Eileen perceberam que estavam sozinhos no oceano, o barco já tinha ido embora e a galera nem percebeu. Até que outro dia o dono do barco acabou encontrando os documentos de Eileen e Thomas. Por dias buscaram pelo casal, mas não havia sinal deles. O dono da empresa logo foi acusado por homicídio culposo, mas logo ele foi inocentado. Já a sua empresa acabou falindo uns anos depois. Enfim, o casal desapareceu e eles nunca mais foram encontrados. O caso na época saiu em várias revistas e tem bem mais detalhes do que nós trouxemos aqui. Mas só do que a gente já trouxe já dá pra imaginar o desespero que é esse filme. No filme eles mantiveram o fato que aconteceu, mas os personagens tiveram nomes trocados e tudo foi desenvolvido sem ligação com as pessoas que passavam pelo incidente. Até porque tudo que aconteceu é um mistério, então no filme eles dramatizam o que aconteceu no mar pra ter o filme, né? Pro filme acontecer. Exato. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até quinta. Tchau!